Oi, jovens! Hoje nós vamos discutir esse livro aqui. Eu vou apresentar um resuminho, mas leia, tá? O resumo não quer dizer que você não deve ler. Leia esse textinho aqui da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, pra gente entender o que é o feminismo, né? A gente escuta falar, uma feminista, ninguém vende, né? Ninguém diz que é feminista como é uma pessoa legal, sabe? Feminista é uma pessoa maneira, uma pessoa divertida, uma pessoa bem-humorada, de bem com a vida, feliz, cheia de ideais, não. A galera costuma associar o feminismo a uma questão muito negativa, a algo muito pejorativo, né? Ou seja, a mulher feminista seria aquela mal amada, seria aquela que odeia homem, seria aquela que nunca vai passar maquiagem, seria aquela que não se depila. Claro que a gente tem aqui, enfim, graus e escalas de problemas, né? A gente também pode debater eles. Mas o objetivo aqui é chamar atenção para essa conotação negativa que a palavra feminista adquiriu, enfim, aqui, né? Na prática, no cotidiano, na nossa vida, né? Então, assim, a gente pode pensar por que essa palavra ficou com esse tom negativo, né? Por que o feminismo incomoda tanto? Mas para a gente entender por que o feminismo incomoda tanto, a gente só pode começar esse trabalho de compreensão. A gente pode começar observando a nossa sociedade agora, observando como a maioria dos cargos de liderança na nossa sociedade são ocupados por homem, né? Não são ocupados por mulheres. E por quê? O que as mulheres têm, ou o que as mulheres não têm, que faz com que elas não atinjam esses cargos de liderança, né? Então, na verdade, a gente tem que refletir um pouco sobre, afinal, o que justifica essa dominação masculina, né? Por que tem tantos homens nos locais de poder? Será que é por acaso? Será que tem algum fator histórico que contribui? Será que tem algum tipo de pensamento que alimenta essa estrutura? Esse é o objetivo da nossa reflexão. Para entender essa liderança masculina, a gente pode voltar, sei lá, nos primórdios da humanidade, quando a existência humana era garantida por uma luta, né? Uma luta, enfim, e necessitava de muita força física. E daí, como o homem, de fato, em geral, é mais forte do que a mulher, o homem conseguia liderar e tinha essa questão da liderança por ele ser uma figura indispensável para a manutenção da humanidade, para a manutenção daquela família, para a manutenção daquela comunidade, para a manutenção das pessoas em geral, digamos assim, daquele grupo, né? Mas o que a gente observa é que contemporaneamente não é um atributo da força física que faz com que os homens ocupem os locais de liderança, porque esses locais de liderança não têm a ver com força física. Fazia sentido, portanto, em algum momento, o homem nessa posição de liderança, por ele ter a força física, ok, mas hoje em dia ele não precisa mais dessa força física, contudo, continua na liderança, né? Ou seja, se o que faz com que as características, né, as condições necessárias para alguém ocupar um cargo de liderança, seja criatividade, inovação, comprometimento, sei lá, disposição para estudar, inteligência, formação acadêmica, qualquer coisa assim, a gente consegue perceber claramente que não depende de força física e não depende se é homem ou se é mulher, né? Enfim. E a mulher, por que ela fica abandonada nesse sentido? E a mulher, por que ela continua ficando de lado? A gente, então, quando a gente retrocede, pensa nesse início da humanidade, a gente começa a perceber que a mulher continua de lado por uma questão histórica, por uma questão cultural, por um jeito que as pessoas encararam e resolveram enfrentar a vida. Então, essa dominação masculina, exercida pela força, ela é algo que ainda está vigente e que a gente precisa entender que, na verdade, é essa dominação masculina que vai desencadear o que a gente chama de machismo, o que a gente chama de patriarcado. O patriarcado é, na verdade, o homem como sendo o principal, o dono do poder, né? Quem detém, enfim, a capacidade de decidir quais coisas acontecerão e como elas... Mas, sim, ok. Existe a questão de antigamente força física e tal, patriarcado, beleza, dominação masculina, ok, mas o que a gente precisa compreender é que o machismo, portanto, ele é
uma estrutura na sociedade, né, um jeito que a sociedade se organiza e que lida com as suas questões, que, enfim, foram milênios de construção, compreende? Não começou ontem. Então, na verdade, a gente também tem que pensar em como é que a gente vai exercer esse combate, como é que a gente vai exercer essa militância, né? Ou seja, será que as pessoas são machistas porque querem? Será que todas elas são machistas? Ah, eu sou machista porque ser machista é legal. Entendeu? Ou será que a maioria não tem também a informação do que significa ser machista, da história dessa dominação e de como, na verdade, os homens também perdem com essa dominação, né? Ou seja, não com essa dominação, mas com um estereótipo de homem que essa dominação constrói, né? Então, na verdade, uma das primeiras questões que a gente tem que prestar atenção é que a maioria das pessoas não são machistas porque elas querem, elas são machistas porque foram acostumadas assim. Daí não adianta a gente sentir raiva de todo mundo, não adianta a gente brigar com todo mundo, não adianta o tempo inteiro apontar o problema do outro, porque também nós não gostaríamos que fosse apontado o nosso problema, né? A gente precisa, então, arrumar um jeito de continuarmos nos relacionando com as pessoas e de desmontar essa estrutura machista, digamos assim, né, que a galera chama de desconstruir, mas de uma maneira, assim, tranquila, saudável, sem desgaste, sem tretas à toa, porque, veja bem, tudo, né? Cuidarmos de nós mesmos, fortalecermos a nossa saúde emocional, que foi muito prejudicada por essa dominação. Então não faz sentido a gente ficar num desgaste. Então, a gente tem que ver como é que a gente lida racionalmente com o machismo, de uma maneira que a gente não fique chateada com todo mundo, entende? De um modo em que a gente consiga lidar com isso de boa, mas também não é que a gente tenha que ser fofa o tempo. Na verdade, não tem que ser fofa o tempo inteiro. É preciso que a gente encontre um meio termo aí, que a gente continue se colocando como sujeitos e ao mesmo tempo pensando e repensando se vale a pena. Na verdade, quando a gente pensa assim de não ficar tanto no embate, de procurar encontrar um outro jeito, a gente está pensando numa maneira ficar triste com todo mundo, sei lá, entendeu? E da gente conseguir viver, né? Lembrando que eu tô no livro, tá? Só pra... O primeiro passo, né, antes, portanto, da gente ficar querendo rebater o que todo mundo faz, o que todo mundo fala, coisas que estão com a outra pessoa que a gente não tem o menor controle, a gente tem que pensar em nós mesmos, a gente tem que começar pensando, portanto, que nós, mulheres, não estamos aqui para agradar o homem. Vai agradar alguém se alguém agradar a gente, isso tem que ser recíproco. A gente não está aqui para cuidar do homem como se ele fosse um bibelô, como se ele fosse uma criança, né? E também já é uma grande conquista se a gente começar a pensar que o casamento não é o grande objetivo das nossas vidas. Que a gente pode casar não para termos uma realização pessoal, termos um casamento. A gente pode casar simplesmente para vivermos com alguém que a gente gosta. Isso não é um problema. E que se a gente casar, a gente pode ter filhos, como a gente pode não ter filhos. Então, na verdade, a gente pode ter filhos, mas sempre lembrando que nós somos uma pessoa, que nós somos mulheres e que mãe não é a única atividade que a gente exerce. Porque vocês lembram, né, quando vocês eram criança, né? Aí sempre brinca de casinha, os bonequinhos, ter filho e tal, aquela coisa que você vai se preparando para a vida doméstica, né? Atualmente então, as bonecas choram, trocam fralda, enfim. Os homens não estão, os homens estão brincando de serem mamães, de ação, sei lá, Max Steel, carrinho, eu sou valente. Ou seja, eles não estão se preparando para o casamento como as mulheres se preparam desde pequenas. E daí isso mostra que é uma competição, digamos assim, ou melhor, não uma competição, mas isso mostra que é uma relação desigual, uma relação de que enquanto a mulher é preparada desde que ela abre os olhos praticamente para se casar, o homem não discute isso, porque afinal de contas é um privilégio da mulher casar e não é um privilégio do homem. Então, assim, na medida em que desde pequena a gente escuta, aprendeu a cozinhar, já pode casar, nananã, a gente está sendo preparada para o casamento. E estamos aprendendo nesse momento a considerarmos o casamento como a realização, como o objetivo maior da vida, como... Esses dias eu vi alguém que, nem pensa em casar, mas a mãe já faz enxoval, sabe? Isso é muito louco, gente.
cara, como assim, né? Você começa a pensar que você vai casar com que homem? Não sei, mas vou casar. No caso de uma relação heteronormativa, claro, né, que eu tô falando. Tô falando de homem e mulher, tô falando de uma relação heteronormativa, o que também é um problema, né? Uma outra questão que sempre aparece quando se discute feminismo é das mulheres exigirem, né, ganhar a mesma coisa que os homens, né? Ou seja, um absurdo, mulher quer ganhar a mesma coisa que os homens e tal. Por quê? Né? Na verdade, quando a gente debate e a gente coloca a nossa necessidade de ganharmos as mesmas coisas que os homens, a gente está pensando que nós também queremos ter acesso ao dinheiro, assim como os homens têm acesso. O dinheiro também tem que ser nosso, né? Não tem que ser exclusividade do homem. Por isso que é muito importante para uma mulher feminista que ela também pague as contas, não necessariamente porque ela tem que dividir meio a meio sempre com o homem, mas porque a mulher precisa se colocar como sendo uma pessoa também responsável pelo seu dinheiro, sabe? Tipo, ela tem que se responsabilizar. Então, a gente não pode, quando a gente fala que a mulher tem que pagar conta também, não dá para deixar só o homem pagar, porque, na verdade, a gente tem que deixar de associar o dinheiro à masculinidade. Dinheiro não pode ser só coisa de homem, entendeu? O dinheiro em que a gente consegue deixar de associar o dinheiro à masculinidade, a gente começa a buscar, locais, enfim, de espaços para conquistarmos o nosso dinheiro, entendeu? Então, na medida em que nós conseguirmos, né, conquistarmos o nosso espaço de ganharmos dinheiro, embora ninguém ganhe, né? Mas de recebermos dinheiro por um trabalho, a gente também começa a dissociar a figura do homem a objetos materiais, né? Ou seja, o homem é mais homem, é mais importante, é mais atrativo porque tem um carro, porque tem uma moto, porque tem um relógio caro. Ou seja, os homens precisam parar de serem julgados pelo carro, pela moto, pelo relógio, né? Os homens têm que começar a ser julgados pelo que eles são. Entende? Então a gente tem que abrir esse espaço de compreensão do homem para além de objetos materiais. Mas não é assim que se faz isso. Isso é um processo que tem um monte de pressuposto que a gente tem que investigar. Então não se trata simplesmente da mulher passar a pagar conta, se trata da gente compreender que a mulher também tem direito a lutar pelos seus espaços, de receber dinheiro pelo seu trabalho. Na medida em que a gente discute as questões de gênero, a gente está preocupada, sobretudo, com o reconhecimento do que nós somos, dos nossos talentos, das nossas habilidades, do que a gente está a fim de fazer, de como a gente se sente bem. Estamos querendo combater todo um jeito que uma sociedade patriarcal, machista, quer prescrever, quer determinar como a gente vive. Ou seja, eu posso ter filho? Posso. Eu posso casar? Posso. Eu posso usar maquiagem? Mas também posso não usar maquiagem, posso não casar? Posso. Lembrando que os programas feministas não se reduzem a roupa, maquiagem, ter filhos, casamento. Esse é só um exemplo, não é mesmo? É importante que a gente use a palavra feminista, sim. É importante que a gente marque como as mulheres, ao longo da história da humanidade, foram excluídas de diversos locais de debate, de decisões e de atuação, sobretudo, simplesmente por serem mulheres. Essa especificidade do feminino, né? Ou seja, se deixar de fazer alguma coisa por ser mulher. Sim, se a gente percebe que ainda os homens têm algum privilégio, como é que a gente sabe que os homens têm privilégio? Quando o homem faz alguma coisa, tá ok, tá certo, não tem o menor problema. Mas se a mulher fizer aquilo, vai dar ruim? Vai dar ruim. Ah, então o homem tem privilégio, que ele pode fazer uma coisa que a mulher não pode. Então, a gente percebe que ainda nós temos muito que caminharmos, né? Ou seja, tem muita coisa para se desenvolver ainda no que se refere aos direitos feministas, por exemplo, aos direitos das mulheres, né? Então, na verdade, a gente só vai conseguir avançar na sociedade, avançar no debate, avançar no lugar que a mulher ocupa, na medida em que primeiro a gente reconhecer o problema. Primeiro a gente reconhecer que a mulher ainda é determinado um tipo de vida que ao homem não é. Um tipo de valor, um tipo de comportamento. Então, como
Chimamanda diz pra gente, e isso é sensacional, né? Feminista, na verdade, é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica dos sexos. É isso.